Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quinta-feira. Quinta-feira agitada aqui nos mercados financeiros. Tudo isso aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Bom, a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente o comportamento do mercado financeiro. Dólar disparando hoje, 1,9% no fechamento dos negócios do dia, R$ 5,67 a cotação da moeda americana. E o índice Bovespa despencando, 2,8% no fechamento, depois de chegar a ter caído até quase 4% durante o dia, fechando o dia aqui a 107.735 pontos. Bom, o que aconteceu para provocar esse terremoto aqui no mercado financeiro? Essa nova política aqui que envolve o novo Auxílio Brasil, a nova novo Bolsa Família. Mercado não recebeu bem a fórmula como isso vai ser feito, aparentemente rompendo o teto de gastos aqui do orçamento, furando o teto de gastos, e, por outro lado, uma declaração do presidente também vai estender um auxílio especial aqui a caminhoneiros, 750 mil caminhoneiros. Em ambos os casos aqui não ficou muito clara a identificação da origem dos recursos para bancar essas duas coisas, o aumento do Bolsa Família, agora Auxílio Brasil e também essa ajuda para os caminhoneiros aqui, para evitar uma greve. Tudo isso provocou esse terremoto no mercado financeiro, que significa o início de o que é chamado de irresponsabilidade fiscal, que tem tudo a ver com o ano eleitoral, que é 2022, e o pessoal já fica, no mercado financeiro, já fica imaginando o que mais pode vir pela frente, se nem chegou ainda o ano da eleição e já existe essa recorrência de medidas populistas aqui que está sendo ensejada no cenário financeiro da economia brasileira. Enfim, um dia complicado e o resultado é isso aí, uma desconfiança dos investidores, tudo isso refletindo nesse terremoto no mercado financeiro hoje, com essa disparada do dólar e com a Bovespa despencando, mercado de ações, deixando claro aqui a desconfiança dos investidores com o destino da economia brasileira. Lá fora, índice Dow Jones de Nova York fechou estável praticamente, petróleo caiu um pouco hoje, 0,9% em Nova York, 1,3% em Londres, petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso, caiu 1,3% para 84,70 em números redondos. Mercado de petróleo refletindo aqui preocupações com a própria economia global, a coisa não anda bem lá fora também, retração no comportamento esperado da economia chinesa, ou seja, não está havendo aquele crescimento explosivo que se imaginava. Houve um recuo no terceiro trimestre desse ano, conforme dados que a gente já comentou aqui, o crescimento de apenas 4,9%. Reincidência de casos de Covid em partes da Europa também, do Reino Unido e também na Europa Oriental, tudo isso preocupa o mercado e o petróleo é um sinalizador desses sinais, desse comportamento e reflete claramente preocupações com o andamento da economia. Bom, o mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas hoje. Ou seja, o próprio petróleo influiu em boa parte nesse comportamento. Estão vendo aqui soja em Chicago caindo 1,7%. A gente está com problemas de ilustração hoje dos nossos quadrinhos, mostrando aqui na tela, mas eu estou lendo aqui, a gente vai acompanhar da mesma forma. Soja caindo em torno de 1,7% em Chicago hoje, foi um dia de realização de lucro, o petróleo com essa queda contribuiu para esse comportamento, tanto para a soja como para milho também e outros commodities, como é o caso do algodão. Mesmo com boas vendas semanais de soja americana, que seria um fator altista para os preços, isso não foi suficiente para segurar os preços da soja de Chicago hoje com essa queda bastante forte, 1,7%. Milho caiu 1,1%, refletindo aqui uma melhora da oferta global. Saíram hoje os dados do Conselho Interministerial de Grãos, Internacional de Grãos, mostrando aqui um aumento na estimativa de produção de milho mundial para 1,210 bilhões de toneladas, um aumento de 84 milhões em relação à safra deste ano, isso aí para 2022. Então, isso foi um fator de pressão sobre os preços, juntamente com a queda dos preços do petróleo. Trigo teve um dia de realização de lucros, hoje caiu 1 ponto percentual. Arroz em Chicago também caiu um pouquinho, 0,4%. Na Bolsa de Nova York, o tombo foi maior, o algodão despencou em 4,2% hoje. Vários fatores contribuíram para esse comportamento. Melhora do clima para a safra americana, que vinha sofrendo exatamente por condições climáticas desfavoráveis. Petróleo caindo no mercado internacional, o algodão costuma acompanhar as oscilações do preço do petróleo, e isso, mesmo com boas vendas semanais de algodão americano,
não foi suficiente para segurar os preços, então foi uma correção muito forte aqui. O algodão foi o grande destaque negativo do dia, com a queda de 4,2% na Bolsa de Nova York. Café arábica também caiu 1,1%, uma correção técnica, basicamente, com realização de lucros, mas o câmbio aqui no Brasil, né, com essa disparada do dólar, isso pressiona, aliás, eleva a oferta de café no mercado internacional, beneficiado pelo câmbio melhor nas exportações, e acaba forçando os preços para baixo lá fora, como aconteceu nesta quinta-feira. Açúcar, pelas mesmas razões, e especialmente com boas chuvas aqui nos canaviais do Brasil, também cedeu hoje, caiu 0,2% em Nova York. Câmbio também ajudou, conforme eu disse. E, para finalizar, boi gordo na B3 voltou a despencar hoje, 2,1%, contrato de novembro fechou a 268,20, e, claro, refletindo também as condições do mercado físico, também caiu hoje. Estou vendo aqui São Paulo 266, queda de R$1 em relação a ontem. Tudo isso por conta da completa e total paralisação e incerteza com relação à retomada das compras da China de carne bovina brasileira. Está tudo parado e agora isso já continua pressionando os preços do boi aqui no nosso mercado interno. Situação bastante complicada essa das exportações de carne bovina, em decorrência da paralisação das compras por parte da China. Bom, dito isso, daqui a pouco a gente confere também mercado físico aqui no Brasil, no mercado interno, nas principais commodities, interesse dos nossos produtores, mas antes disso, vamos lá para o Rio Grande do Sul conversar com Paulo Pires. Paulo Pires é presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, está lá em São Luís Gonzaga, no coração do setor da região granífera do Rio Grande do Sul, conversar com a gente como é que está esse início de safra de verão no Rio Grande do Sul. Paulo, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Consultor AgroMais. Bom, a gente sabe que safra de milho está já indo para o final, plantio aí, acho que em torno de 70% já semeado, e está começando colheita do trigo e plantio da nova safra de soja. Vamos começar pelo milho, como é que está a situação por aí em termos de plantio? Qual é a perspectiva, Paulo? Muito boa noite. Boa noite, Silmar, boa noite aos nossos amigos do Consultor AgroMais, né? Eu acho que tu resumiste muito bem. O Rio Grande do Sul está em plena atividade, né? Nós temos um milho plantado desde início de setembro, nem final de agosto, nós temos milho já plantado no Rio Grande do Sul, então tem milho que daqui 15, 20 dias já está pendoando, né? E nós temos uma região mais fria do estado em que o milho recém está terminando o seu plantio. A área de milho no Rio Grande do Sul esse ano aumentou em 7%, né? O que é uma boa notícia depois de todos esses anos, né? Aí sem aumento de área de milho, a gente prega tanto isso no Rio Grande do Sul, né? Então, existe um bom desenvolvimento. As chuvas, até o momento, são muito boas, né? Existe uma chuva prevista, existe uma previsão de chuva para amanhã em todo o Rio Grande do Sul. Isso é muito bom para a cultura do milho. A questão do soja, não sei se falamos agora já, também iniciou o plantio no Rio Grande do Sul, né? Nos últimos anos, nós temos materiais muito bons para plantio no cedo, né? De hábito indeterminado, de crescimento. E o produtor tem acreditado muito, viu, Silmar, nessa questão de plantar cedo soja e colhe lá praticamente início de março, o produtor está colhendo soja com bons rendimentos aqui no Rio Grande do Sul. Antes disso, Paulo, vamos explorar um pouquinho mais o milho aí. O Rio Grande do Sul sofreu 2 quebras de safra de milho, né? As últimas 2 safras realmente houve problemas sérios em termos de produção de milho. Situação esse ano, você acha que realmente dá para colher uma boa safra? O clima está colaborando nesse sentido, não? Se fala aí uma produção de 6 milhões de toneladas, tudo isso é muito bom o potencial do milho, né? A gente sabe que o milho ele tem uma fase crítica, tu disseste uma coisa muito importante, parece até uma coisa assim, parece uma coisa ensaiada, né? Em 2020, a nossa frustração, né, ela foi de 37% no milho naquele ano, e ela foi mais na região central do estado, naquela região ali do Planalto, né? O ano passado nós tivemos uma frustração muito séria de milho, não choveu em novembro, né? E nós tivemos uma frustração praticamente de perdas totais naquela região mais quente do estado, a região das Missões, né? E a região da Grande Santa Rosa, ali que foi a grande perda, sendo que lá no Planalto eles colheram praticamente normal. Então foi 2 perdas em regiões diferentes, né? Isso é muito importante. E nós acreditamos esse ano
a perspectiva de clima, né? Existe essa perspectiva sempre, essa previsão de chuva abaixo do normal, mas a gente sempre deixa claro, né, Silmar e nossos amigos do consultor AgroMais, de que o que importa realmente no Rio Grande do Sul até não é o volume de chuvas, o que importa é a distribuição das chuvas. Né? Então, nós tínhamos essa expectativa de chuvas abaixo do normal no ano passado e colhemos uma bela safra de soja. Vamos torcer para que isso aconteça também no milho e no soja esse ano no Rio Grande do Sul. Bom, antes de falar da próxima safra de soja, falar um pouquinho de trigo. O Rio Grande do Sul aparentemente vai ter uma excelente safra de trigo esse ano. Não sei se continua com essa perspectiva bastante favorável. A colheita já está começando. Como é que está o cenário aí para o trigo, hein? Se o clima não aprontar na última hora, hein? Não, essa vez vamos torcer para o clima não aprontar, né? A pior época passou. Eu acho que houveram problemas na cultura do trigo no Rio Grande do Sul, mas mais pontuais. Nós ficamos praticamente 55 dias sem chuva aqui no Rio Grande do Sul, no mês de julho e agosto. E isso acarretou uma perda, né, de produtividade, menor número de espiga por metro quadrado, né, menor número de grãos por espiga, enfim, que é esse trigo que o produtor está colhendo, né, nessa região mais quente do estado. Nós temos uma boa área colhida já de trigo no Rio Grande do Sul e as produtividades elas são menores, elas não seriam uma frustração. Nós estamos produzindo aí 2.400, 2.800 quilos, até 3.000 quilos por hectare, né? Mas é muito importante isso, Silmar. Nós temos o restante do Rio Grande do Sul esse ano, ele teve chuvas normais, né? Não teve problema de geada, então existe sim uma perspectiva muito boa que a RTC, a Rede Técnica das Cooperativas, fala em 3,7 milhões de toneladas de trigo, que seria, né, um resultado espetacular. Isso é um fato, uma combinação de dois fatores, né? Primeiro, que nós tivemos um aumento de área muito significativo em 2020, né, e 2021. Então, o plantio aumentou muito, né, do trigo, e isso acarretou então uma boa área, que se calcula hoje no Rio Grande do Sul em 1,2 milhões de hectares. Veja bem, nós tínhamos em torno de 850 a 900 mil hectares há 2 anos atrás. E esse ano, então, com uma produtividade boa, e infelizmente, no ano passado, nós perdemos 1 milhão de toneladas com aquela geada no dia 22 de agosto, né? Então, existe sim uma expectativa de uma geada, de uma colheita muito boa de trigo no Rio Grande do Sul, e com uma característica fantástica, uma combinação fantástica esse ano, Silmar, que é 3 frentes, né, de comercialização. Nós temos a tradicional indústria moageira, né, comprando trigo para produzir farinha, enfim, no mercado doméstico, né? Nós temos a exportação de trigo, que está bem aquecida aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos o pessoal da alimentação, da proteína animal aí, por causa da escassez de milho, né? Eles estão comprando trigo para alimentação dos animais, o que é muito bom para quem produz trigo. Sem contar que safra boa e preço bom é tudo que o produtor quer, né? O preço também está ótimo, né? É verdade, nós sempre tivemos, tu acompanha a gente, né, Silmar, a gente sempre batalhou junto nisso, a gente sempre teve uma dificuldade de conciliar no Rio Grande do Sul a questão de produções boas e preços bons, né? Desde o ano passado, nós vimos fazendo, inclusive, na orçamentação, né, da lavoura, o custo de produção que o Mineto fazia, nós nunca tivemos números tão positivos como esse ano na safra de trigo. Agora nós já estamos fazendo alguns cálculos para o ano que vem, né, Silmar? E aí já, mesmo que se mantivesse esse preço, já se complica um pouco, porque o aumento do custo de produção ele é impressionante. Bom, esse seria o nosso próximo assunto. A gente fala um pouquinho de soja. Como é que está o cenário para a soja aí, safra nova? Se confirma a tendência de aumento de área, né, Paulo? Veja bem, o Rio Grande do Sul ainda tem, né? Parece incrível isso, mas é real, né? Silmário, dos nossos amigos do AgroMais, ele tem praticamente uma fronteira agrícola que é o sul do Rio Grande do Sul, né? Essa área, ela está sendo muito usada para soja, principalmente, né? Ela não tomou a área do arroz, tá? Ela tem até uma alternância com o arroz em alguns lugares, mas a maioria são áreas dedicadas à pecuária, né? Que se transformaram em área de soja,
existiu, então, esses municípios da fronteira, principalmente, né, Dom Pedrito, Alegrete, Bagé, que praticamente não tinham, né, São Gabriel, que não tinham a cultura da soja, né, hoje eles são talvez os municípios que mais têm lavoura de soja, excetuando aí Tupã-Seretã, que é a maior área, né? Cachoeira do Sul não tinha soja, hoje está com mais de 100 mil hectares de soja, né? Enfim, então isso faz com que o Rio Grande do Sul venha a todos os anos aumentando. E esse ano está projetado, né, 2% de aumento da área de soja no Rio Grande do Sul. A gente pode até achar pouco, 2%, né, mas se você considerar uma área de 6 milhões de hectares, desculpe, e 2% é bem representativo, né, que ele vai dar mais de 120 mil hectares de acréscimo na área de soja do Rio Grande do Sul. E nós temos também, isso é muito bom falar, Silmar, nesse momento, às vezes, de tantos conflitos, né, com a questão do agro, enfim, essa questão ambiental, nós temos um aumento de produtividade impressionante no Rio Grande do Sul. Né? Nós estamos atingindo níveis de produtividade quando nós não temos problemas de clima, né, que realmente são muito bons e isso nos orgulha todos os gaúchos. Muito bom. Agora, Paulo, uma questão que tem preocupado aí o Brasil inteiro é a questão do alto custo dos insumos para essa safra nova, fertilizantes, defensivos em geral, sementes também, e o atraso na entrega também de vários insumos. Está acontecendo aí no Rio Grande do Sul também, não? Está acontecendo, não sei se com a mesma intensidade, né? Hoje eu vi uma declaração do Cadore e da ProSoja aí, recomendando para o produtor usar menos fertilizantes, então, para racionalizar o uso desses insumos, né? E isso ainda não acontece no Rio Grande do Sul, quer dizer, no Rio Grande do Sul todo mundo está, por enquanto, está cumprindo com os seus compromissos dos produtos vendidos, pelo menos o sistema cooperativo está fazendo isso, né? Temos enfrentando dificuldades nesses produtos que também todo mundo tem dificuldade, que é a questão dos químicos, fertilizantes, a não ser alguma questão de cloreto, principalmente. O resto está sendo entregue, né? Claro que a safra, o plantio recém está iniciando, né? Nós podemos ter alguma falta de produto para frente. O que aconteceu é que as cooperativas e as empresas pararam de vender, né? Então o produtor que não tinha comprado, ele pode até ficar sem o produto, tá? É uma preocupação muito grande isso. Nós temos uma inflação no mundo inteiro, né? Hoje circulou aí um mapa mundi com a inflação mundial, isso é preocupante, né? Nós temos uma correção, vamos dizer assim, ou uma alta nos preços dos alimentos, primeiramente no preço dos alimentos, e agora de uma forma impressionante aí nos insumos agrícolas. Então existe essa preocupação. Nós fizemos um exercício ontem da safra de canola e a safra de trigo no Rio Grande do Sul, ele pula para 54 sacos de trigo, permanecendo esse preço que está aí como custo de produção do ano que vem. Então, isso preocupa muito, né, Silmar? E a questão da canola, a mesma coisa, o mesmo aumento, né? E além, então, dessa questão de encarecer, né, tem essa questão do se o produtor vai contar ou não. Então, já existe, inclusive, produtores, né, querendo comprar fertilizante para o ano que vem, muito mais em função de ter medo de ficar sem, né, do que no sentido de que ele precise esse produto tão antecipadamente. Paulo, para finalizar, eu queria um comentário seu sobre esse cenário que eu comentei no início do programa aqui, uma preocupação muito grande com o cenário fiscal aqui no Brasil, afetou bastante o mercado financeiro hoje, o dólar disparando, bolsa caindo. Como é que você está enxergando esse cenário, hein? Está começando a ficar preocupante, né? A gente tem uma preocupação muito grande, né, Silmar, mas a gente sabe que, infelizmente, de ambos os lados, né, existe uma campanha aberta, né, uma campanha política, né, de desconstituição e vamos dizer, de se apresentar para uma eleição. Acho que isso virou pauta não só do governo federal, vamos deixar bem claro, né, como o contraditório também é verdadeiro. Então, infelizmente, nós estamos levando isso para talvez uma irresponsabilidade fiscal. Então, um governo que ajudou tanto até agora os municípios e os estados, né, a sanearem muito suas contas, né, hoje começa a entrar pelo menos esse ato, né? Eu não vou julgar aqui, até porque não tenho, vamos dizer, conhecimento para fazer isso hoje, mas esse ato de irresponsabilidade fiscal, né? Mas nós, por exemplo, convivemos aqui nos municípios do Rio Grande do Sul e no próprio estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que fazia 4 anos que não pagava a folha, né, de pagamento, a folha dos seus funcionários em dia,
agora se colocou as suas contas em dia. Então, isso é uma coisa que preocupa muito o mercado, né? Foi muito claro hoje nessa sinalização, né? E, claro, todos nós, como cidadãos brasileiros, estamos preocupados. Agora, é muito importante, nós não podemos atirar pedra em A apenas. Eu acho que nós temos que ter essa consciência de que a campanha política e a campanha de desconstituição ela já está instalada no Brasil. Então, não é só uma responsabilidade do governo federal. Acho que a irresponsabilidade ela é em cima de uma campanha antecipada, né? E, infelizmente, sem medir as consequências do que pode ocorrer com isso. Bem colocado. Ok, muito obrigado, Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Paulo, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite e até a próxima, hein? E uma boa safra para todos nós aí. Tomara o Rio Grande do Sul precisa. Grande abraço a todos. Brasil também, um abraço, obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais de hoje. Vamos conferir rapidamente aqui como é que fechou o mercado físico de alguns produtos. Já tem aqui a soja fechando de estável a um pouco mais firme. Porto Rio Grande com alta de R$1 para 176. Porto Paranaguá fechou estável em 174. Demais praças, Dourados aqui com a alta de R$1 aqui para 163. Nas outras praças que a gente acompanha diariamente, como Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Cascavel, no Paraná, Rondonópolis, Mato Grosso, Rio Verde, em Goiás, tudo estável, sem alterações nesta quinta-feira. Mesmo com a alta disparada do dólar, o fato é que Chicago caiu hoje, então ficou meio no 0 a 0 aqui, o impacto nos preços no mercado interno. Café subiu hoje no sul de Minas, R$10 para 1.250 para o saco de 60 quilos, 1.255 no Cerrado Mineiro, uma alta de R$5. Já o Conilon ficou estável, Vitória do Espírito Santo aqui 745, sem alterações. O que mais? Boi gordo voltou a cair no mercado físico hoje, assim como no mercado futuro. São Paulo aqui, queda de R$1 para 266. Mercado pressionado ainda pela paralisação das exportações, particularmente para a China. Não dá sinal de vida que vai retomar as suas compras. Bom, o que mais? Temos pouco tempo ainda para encerrar nosso programa, mas hoje o assunto do dia foi essa questão aí do Auxílio Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje na Paraíba de cerimônia de inauguração de uma obra no trecho final do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Ele afirmou que o Auxílio Brasil não vai furar o teto de gastos do orçamento. Já que está no final o auxílio emergencial, temos 16 milhões de pessoas no Bolsa Família, e o ticket médio do Bolsa Família está em R$192. Se o médio é R$192, tem muita gente ganhando R$40, R$50, R$60. O que nós decidimos? Passar todos para, no mínimo, R$400. Isso tudo com responsabilidade. Ninguém está furando o teto, não. Muito bem. Bom, e a ala governista acertou hoje uma mudança no teto de gasto que vai abrir um espaço no orçamento para tentar ver se encaixa as despesas adicionais em 2022 para pagar o novo Auxílio Brasil. Bom, mas fora isso, hoje a outra novidade é o seguinte: a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou hoje no Diário Oficial da União a portaria com novos valores mínimos do frete do transporte rodoviário de cargas, considerando a variação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10%. Veja o que mudou. A tabela de valores mínimos de frete usada pelos caminhoneiros foi alterada com reajustes que variam de 4,54% a 5,90%, a depender do tipo de veículo e classe de carga. Segundo a NTT, o reajuste de 4,54% é relativo ao transporte rodoviário de carga-lotação. Em seguida, estão as operações em que haja contratação apenas do veículo automotor de cargas, com alteração de 5,10%. O transporte rodoviário de carga-lotação de alto desempenho sofreu reajuste médio de 5,36%. E a de operações em que tenha contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho foi alterada em 5,90%.
A tabela de fretes era uma das reivindicações da categoria e foi criada em 2018. E em cima dessa situação aí dos caminhoneiros, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que está elaborando aqui uma ajuda especial para os 750 mil caminhoneiros brasileiros para compensar o aumento do óleo diesel e o impacto disso no custo dos fretes rodoviários. Só que ele não disse de onde vai sair esse dinheiro para essa ajuda excepcional aqui aos caminhoneiros. Isso foi, aliás, um dos fatores que determinou, junto com essa questão do Auxílio Brasil, furando o teto de gasto do governo, foi que contribuiu para essa disparada da cotação do dólar hoje e o tombo do mercado financeiro, do mercado de ações nesta quinta-feira. Bom, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quinta-feira. Uma boa noite e amanhã voltamos.